Fala pessoal, depois de umas merecidas férias de fim de ano, estamos retornando ao canal. E quero voltar à nossa programação normal, falando sobre um tema polêmico, para variar. No momento em que escrevo este texto, Donald Trump ainda nem tomou posse e já causou frisson, afirmando que vai acabar com essa loucura trans, entre aspas, e vai instituir nos Estados Unidos que só existem dois gêneros, masculino e feminino. Neste podcast, eu gostaria de perguntar: o presidente dos Estados Unidos está certo? Só existe mesmo homem e mulher? Afinal, quantos gêneros existem? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre esta questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem fazer uma doação financeira para este canal, o link está na descrição do vídeo e na tela. Antes de falarmos sobre se Donald Trump está certo ao afirmar que só existem dois gêneros, é fundamental que discutamos o conceito de gênero, tal como ele é apresentado hoje. E, para isso, vamos fazer um passeio histórico por esta ideia. De um ponto de vista linguístico, durante muito tempo não houve diferença entre sexo e gênero. Inclusive, a palavra gênero é só o termo grego para a palavra latina sexo, ou seja, eles eram a mesma coisa. Falando de forma bem genérica, a partir de um determinado momento, mais ou menos a partir da década de 1960, nas universidades ocidentais, começou-se a diferenciar gênero de sexo. Sexo passou a ser identificado como a parte biológica do ser humano, o homem e a mulher, o pênis e a vagina. E gênero passou a ser identificado como o papel social associado a este sexo. Em outras palavras, gênero deixou de ser algo natural e passou a ser visto como uma construção social. Mas vocês sabem como se chegou a essa conclusão? Esse é o ponto. Resumidamente, na nossa cultura judaico-cristã, os papéis sociais das pessoas sempre estiveram associados ao seu órgão genital. Se você nasceu homem, ou seja, com pipi, você deve se comportar de uma determinada maneira. E se nasceu mulher, de outra maneira. Só que, ao estudar sociedades tribais, antropólogos e outros cientistas sociais identificaram que não era assim que toda a sociedade se comportava ou pensava. Sociedades indígenas norte-americanas tinham uma espécie de terceiro gênero, as pessoas Two Spirits. Na Índia e na Tailândia, até hoje, há 3 gêneros. Estes casos correspondem ao que a gente chama por travestis. Igualmente, na sociedade de Sulawesi, na Indonésia, foram identificadas até 5 categorias de papéis sociais relacionados ao masculino e feminino. Além de homem, mulher e trans, havia categorias para os homens afeminados e mulheres masculinizadas, como outros 2 gêneros. O estudo dessas sociedades tribais levou os acadêmicos a perceberem que a associação entre sexo biológico e papéis sociais associados a eles não era algo tão óbvio assim. Havia outras sociedades que pensavam diferente. Junta-se a isso os estudos feministas que começaram a rastrear a história das mulheres. Neste movimento, ficou ainda mais evidente que o que se entendia como papel social feminino no século XX não era a mesma coisa do que no século XIII. A ideia do amor maternal, por exemplo, não é universal. Igualmente, notou-se que, antigamente, homens, principalmente os nobres, usavam maquiagem e salto alto, e hoje em dia não mais. Em outras palavras, todos esses estudos combinados levaram os acadêmicos a concluir que o gênero, ou seja, os papéis sociais associados ao sexo biológico, não eram naturais. Como o pessoal das ciências humanas gosta de falar, eles eram socialmente construídos. E, como tais, podiam ser reconstruídos ou remodulados. Mas não foi somente nas ciências humanas que a coisa se desenvolveu. Nas ciências biológicas, esse debate também chegou. Neste campo, começou-se a falar sobre o hermafroditismo, questões genéticas variadas e a diversidade de configurações hormonais que existem em homens e mulheres. Eu estou deixando na descrição um vídeo do biólogo Átila Yamarino, onde ele fala quão difícil é definir o que é uma mulher do ponto de vista biológico, tamanha diversidade que existe na biologia feminina.
Também na psicologia percebeu-se que o masculino e o feminino eram categorias muito relativas. Afinal, sempre houve homens heterossexuais com características mais sensíveis, que usualmente eram associadas à feminilidade. O mesmo valendo para mulheres heterossexuais que são dominantes e nada femininas, tal como nossa sociedade define. Todos esses movimentos combinados levaram a vários questionamentos. Primeiro, sobre se os sexos biológicos seriam categorias tão absolutas assim. Segundo, sobre quão diversos são os seres humanos sexualmente. E, finalmente, em terceiro lugar, sobre se só haveria realmente homem e mulher, masculino e feminino. E é nessa brecha de estudos que entram o moderno movimento trans, ou pelo menos parte dele, e sua relativização de tudo, até de sexo biológico enquanto categoria impositiva. E a afirmação de que não seria possível reduzir as pessoas a apenas 2 gêneros. Essa foi, basicamente, a história resumida da categoria gênero e de como chegamos até aqui. Mas aí vocês podem me perguntar: mas Felipe, o que todo esse pessoal fala faz sentido? No final das contas, Donald Trump está certo? Então, vamos destrinchar alguns desses argumentos ponto a ponto para ver se eles fazem sentido. Mas antes, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Olha, não vou dar conta de responder a todas as questões levantadas aqui, pois isso demandaria muito latim e algumas dessas questões são filosóficas. No entanto, do meu ponto de vista, eu nunca gostei do conceito de gênero. Isso porque ele é extremamente frágil e subjetivo. A ideia de que gênero são os papéis relacionados ao sexo biológico é tudo e ao mesmo tempo nada. Quando uma pessoa nasce com pênis, espera-se dela que o garoto seja um macho alfa, dominante, se case, tenha filhos, entre outras coisas. Mas, na medida em que gays e lésbicas não cumprem necessariamente esses papéis, eles seriam gêneros diferentes? Vai você dizer para um gay ou lésbica isso e talvez você até apanhe. Mas ainda assim existem outras questões. Há milhares de mulheres e homens heterossexuais que não cumprem à risca esses ditos papéis sociais. Eles também formam outros gêneros? Aliás, será que todo mundo espera mesmo papéis fixos para bebês do sexo masculino e feminino? Bem, eu não sei se vocês concordariam comigo, mas pessoalmente eu vejo este conceito de gênero algo muito pouco preciso e de difícil manipulação teórica. E na impossibilidade de definir o que é gênero, e na medida em que cada homem e cada mulher, homo ou heterossexuais, são diferentes entre si, as pessoas começam a dizer que existem milhões de gêneros. Cada indivíduo seria um gênero distinto. Isso cria uma confusão louca e um mundo no qual ninguém se entende. Será que o caminho é por aí? Olha, eu não sei o que vocês pensam, tá? Mas, pessoalmente, eu tenho muitas dúvidas sobre este movimento. Longe de mim dizer que um extremista como Donald Trump está certo, mas eu consigo entender o sentimento das pessoas ditas conservadoras que estão cansadas dessa discussão. Se o debate fosse exclusivamente acadêmico ou intracorpus na comunidade trans, tudo bem. A questão é que muitas dessas discussões estão extrapolando o espaço da vida privada e ganhando corpo público. Quando o Facebook liberou que cada um definisse o seu próprio gênero, milhares de pessoas começaram a colocar nomes jocosos de autoidentificação. Teve quem dissesse que era do gênero fada madrinha, ou uma borboleta cujo bater de asas provocava um furacão no Oceano Pacífico. Eu mesmo tive um amigo que disse que a partir de agora ele seria a chuva que lança as areias do Saara sobre os automóveis de Roma. Tudo isso pode parecer engraçado, mas imagina você, um cidadão comum, religioso e que tem filhos. Seu filho acaba de nascer e você não sabe esperar que ele seja homem, mulher ou a chuva que lança as areias do deserto do Saara sobre os automóveis de Roma. Parece engraçado, né? Mas é só meio ridículo mesmo.
As pessoas comuns precisam de estabilidade e segurança em suas vidas. E parte disso vem por meio dos conceitos que trabalhamos cotidianamente. Então, vocês podem se perguntar: mas Felipe, os conservadores, no final das contas, estão certos em dizer que só existe masculino e feminino? Então, o que eu acho é que houve um momento de abertura pública a certos debates. E parte do movimento trans e dos acadêmicos não soube aproveitar isso. Em vez de discutir o tema de forma séria, absorvendo a compreensão que temos da sexualidade humana e tentando mapear de forma mais ou menos limitada as fronteiras da realidade, preferiram partir para a não definição e para a desconstrução total e absoluta. Quiseram acabar com o sexo biológico, criar artificialmente sei lá quantos gêneros linguísticos e sociais, entrar no espaço das mulheres, entre outras coisas. A coisa é tão doida que a própria ideia de olhar outras sociedades tribais e concluir que sexo e gênero são coisas separadas é um pensamento totalmente serôdio e extemporâneo. Isso porque, naquelas sociedades, havia uma cosmologia e uma cultura metafísica associada a isso. Pessoas trans eram trans porque havia dois espíritos dentro dela, um masculino e um feminino. Ao pegar apenas uma parte dessa cultura, dissociá-la de seu contexto espiritual e transportar isso para a mentalidade ocidental, o que se criou é um mundo de autoidentificações múltiplas e esdrúxulas, sem fundamento prático. E nessa discussão ainda há contradições essenciais. Toda vez que alguém fala que só existe homem e mulher, é acusado de transfobia. No entanto, os próprios transexuais, ao quererem ser mulher ou homem, eles próprios reproduzem esse binarismo. E não só isso, reproduzem o homem e mulher quase sempre de forma estereotipada, algo muito criticado por feministas, por exemplo. Muitos trans dizem que não existe apenas dois gêneros, mas eles próprios não querem se ver como um terceiro gênero. No final das contas, acho que poderíamos discutir se existem 3 ou 4 categorias sexuais e sociais para além de homem e mulher. Mas não 2 milhões de gêneros, ou um gênero para cada pessoa. Isso me parece simplesmente fora de propósito. Acho que podemos dizer que cada homem e cada mulher é diferente entre si, mas sem desconstruir o modo como as pessoas criam seus filhos ou as expectativas que as pessoas têm umas sobre as outras. Estes sentimentos são caros e que mexem profundamente com o senso de pertencimento dos indivíduos e com sua relação com o transcendente. Claro que há muito exagero na extrema-direita, principalmente na ideia de que professores estão ensinando coisas absurdas para crianças no país inteiro. A maioria das pessoas trans são só seres humanos tentando sobreviver em um mundo hostil e está totalmente alheia a esses debates públicos doidos. No entanto, também não dá para dizer que casos absurdos não acontecem, principalmente na América e na Europa. Não podemos tapar o sol com a peneira. Ainda que casos assim sejam muito poucos para justificar a paranoia da direita. Reparem vocês que o Brasil e países como Índia e Paquistão seguiram caminhos diferentes. Aqui, as pessoas podem colocar não binárias na carteira de identidade. Lá na Ásia, a categoria travesti existe como uma terceira categoria. Isso nem foi uma discussão. Os conservadores erram em não absorver essas pessoas e operam para excluí-las totalmente da sociedade. Claro que existe transfobia no Brasil, sim, e é uma pauta política, mas parece não ter a mesma força que nos Estados Unidos e no Canadá. Por lá, a coisa parece estar num debate doido, a ponto de Nova York ter identificado 31 gêneros, como atesta uma reportagem que deixo na descrição. E certamente haverá outros numa lista infinita. Por fim, é lamentável que o extremismo tenha chegado ao poder nos Estados Unidos, e teremos anos duros pela frente. Mas também acho que discussões sobre gênero nos Estados Unidos e no Canadá não souberam trazer seriedade necessária e nem dar estabilidade às pessoas. Vamos ver sim um recrudescimento da transfobia e talvez até da homofobia. A ideia de que só existe homem e mulher é muito mais estável do que dizer que existem milhões de gêneros.
Mas essa é só a minha opinião e posso estar muito errado. E, para isso, eu queria ouvir vocês. O que vocês pensam sobre tudo isso? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!